Pessoal, mais uma vez estamos aqui, programa Papo Legal, dessa vez com um privilégio incrível, né, de estar conversando com essa figura pública, empresário, político, pré-candidato a deputado federal, José Augusto Nalim. Muito prazer em estar conversando com vocês. Eu tenho aqui também... Sou Priscila, sobrinha e secretária do Zé Augusto Nalim. São 50 anos, né? 50 anos de empresa. Fizemos o ano passado, em março. 50 anos de Nalim. Como foi construir a Nalim? São 36, a Priscila me atualizou dos números, 36 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro, correto? E como foi essa história de construção dessa empresa 50 anos atrás? Você nasceu rico? De saúde. Tinha muita disposição. Mas antes de começar a empresa, meu pai me colocou para trabalhar numa oficina mecânica para aprender a dar valor ao trabalho. Depois me colocou para trabalhar numa gráfica. E depois eu acabei trabalhando no bar, onde minha mãe trabalhava, que era de um tio. Sorveteria Crisbe é o nome. E ela fazia o melhor picolé de coco da região. Inclusive, eu era o cascador e ralador de coco. Hoje eu tenho essa marca, né? Na época, a mamãe falou assim, você se machucou para parar de ralar coco, né? Mas eu tenho essa marca. Posteriormente, começou isso tudo, trabalhei sem ganhar nada, que era para aprender. A gente tinha uma vida não assim abastada, mas tinha o dia a dia. Mas as coisas foram apertando, foram ficando difíceis, e a minha mãe chamou o papai e disse, ou seguimos adiante, porque aqui não está dando, ou arrumamos alguma coisa para fazer. Foi onde surgiu uma velha conhecida de longa data, sugeriu que nós montássemos uma barraca de feira. Aí nós fomos, foi meu pai, eu, meu tio, lá na Rua da Alfândega. E compramos lá alguns objetos, dinheiro emprestado por um outro tio que estava melhorzinho de vida. E na volta a gente começou a trabalhar, 70, 68, aí compramos uma barraca maior, depois compramos uma Kombi, saímos fazendo nas feiras de terras vizinhas, e depois abrimos uma pequena loja do qual eu fui o primeiro funcionário. Março de 1971. Ela tinha 3 metros por 12 metros de fundura. Sempre envolvido com a família. E aí eu passei a tomar conta, e a loja era pequenininha. Um belo dia eu falei para o pessoal que o meu pensamento era vender de tudo, diversificar a venda dos nossos produtos. Eu não falei dessa maneira na época, né? Falei, eu quero vender de tudo. E aí eu fui percebendo que o maior fluxo era de mulheres. Falei, opa, vou focar no feminino. Na época eu não falei focar, que eu nem sabia o que era isso. Eu falei, vou apostar no feminino. Depois na criança, depois no homem. Porque era a mulher que naquela época fazia tudo. A mulher fazia as compras de casa. Comprava roupa para a criança, comprava roupa para o marido, para ela também, né? E a gente foi lentamente crescendo. Em 85 nós conseguimos, através de um representante, me apresentar uma loja diferente, num lugar diferente, lá em Piabetá. Foi onde eu fui ver a loja, fiquei encantado, parecia que aquela loja estava de braços abertos, falando assim, vem Zé, vem. E eu caí de cabeça, foi a minha primeira caída, porque eu não fiz conta. Fiquei empolgado. E hoje eu percebo que uma das grandes quedas do empreendedor, do pequeno comerciante, é ele não manter as contas em dia, não fazer previsão de caixa. Vai na emoção. E eu fui na emoção. E eu naquela época não quebrei, porque minha mãe ajudou, me deu suporte, meu pai, e o proprietário também, que nós fomos lá e conversamos. Então outra grande lição, hoje eu percebo isso, fui lá e conversei
com o proprietário, expus o problema para ele e ele entendeu e nós fizemos um acordo. E daí para frente a coisa foi funcionando, foi fluindo e nós tivemos ali naquela loja de Piabetá, foi a primeira sacada de marketing. Hoje a gente pode dizer que foi sacada de marketing. Naquela época a gente não sabia. Minha filha tinha nascido, Beatriz Tavares Nalim. Aí eu botei a loja BTN. Aí perguntaram, mas BTN, meu nome de filha? Eu falei, não, Bom Tratamento Nalim também chega a Piabetá. Foi uma coisa assim acontecendo. Em 91 aconteceu um fato, a violência chegou à nossa casa. O meu irmão desapareceu, não sabemos se foi sequestrado, raptado, sei que desapareceu 2 dias, foram de desespero e achamos o carro e depois, posteriormente, encontramos o corpo dele num braço de rio, num braço de mar lá em Suruí. Aquilo chocou muito a gente, inclusive a loja de Piabetá nós deixamos ela parada durante um bom tempo e focamos, eu e a minha irmã mais nova, que é a Vera Lúcia, a outra do meio já tinha casado, seguiu a vida dela e nós focamos na loja de Magé e aí nós transformamos a loja de Magé como pode-se dizer hoje, um magazine. Aí aquele sonho que foi pensado lá atrás, que cada loja tinha um tipo de produto, nós colocamos na nossa empresa todos os produtos, cama, mesa, banho, utilidade, brinquedo. Então, olhei assim e falei assim, que obra bonita. Aí a coisa daí para frente, fizemos em Piabetá, até 2000 nós tivemos um grande avanço, eu e minha irmã, porque nós temos estilos diferentes, mas naquela época a gente queria crescer e era eu e ela. E nós crescemos até 2000. Após 2000, aí eu conto depois. Então, olha, ele tem história para contar, gente. Realmente, 50 anos de história é difícil a gente contar em 30 minutos. Mas hoje, quando o senhor lembra daquele menino que há 50 anos, né, pensou em empreender, quando lembra daquele momento, 50 anos atrás, imaginava que a Nalim fosse chegar nessa grande geradora de empregos que é hoje? Olha, naquele momento, o pensamento era sobrevivência. A única coisa que me estimulava, se eu não vendesse aqueles produtos que estavam ali, chegaria em casa. Eu passei a ser conhecido, eu frequentava a igreja, hoje frequento menos, mas naquela época eu passei a ser conhecido como o garoto da camisa listrada, porque o padre fazia a homilia e fazia a pergunta. E eu sentava no banco da frente e sempre respondia. E aí eu fui olhando, aí foi passando o tempo e a camisa listrada continuava comigo, todo domingo a mesma camisa. Aí eu fui no primeiro banco, segundo banco, terceiro banco e cheguei ao último banco. Até que um dia o padre perguntou, cadê o rapaz da camisa listrada? O rapaz da camisa listrada se afastou, porque naquele momento eu comecei a sentir vergonha de sempre estar com a mesma camisa. Isso foi durante muito tempo. Hoje, eu lembro isso não com tristeza, mas eu falei assim, de repente, se não fosse aquela camisa listrada, hoje é com orgulho, que aquela camisa listrada que meu pai e minha mãe cuidavam tão bem dela, sempre limpinha, sempre bonitinha, passadinha pro domingo, era roupa de missa. É importante, né, essa pergunta, porque a gente vive num momento pós-pandemia, né, onde milhares de empresários aí, né, de pessoas, nós estávamos conversando ali atrás que hoje o brasileiro ele é empreendedor por necessidade, né? Ou porque até você esperar que um emprego bata a sua porta ou que o seu currículo seja aceito, então você precisa sobreviver. Então para isso o brasileiro acaba aprendendo por instinto a empreender,
né? E a partir do momento que um empreendimento dá certo e passa a gerar empregos, quantos empregos a Nalim dá hoje? Quando eu comecei assim a ter noção, o primeiro funcionário fui eu. E eu tomava conta, minha irmã tomava conta, acima da gente não tinha perspectiva de crescimento para ninguém. E a gente sempre olhou a Nalim como um local de passagem, de aprendizagem. Aqui você entra, a mesma coisa que meu pai fez comigo, olha, você trabalha para aprender, para sentir o valor do trabalho, como se trabalha, eu comecei inconscientemente a aplicar aquilo. Então, muita gente passava ali, era o primeiro emprego. Hoje eu encontro muita gente falando, o meu primeiro emprego foi na Nalim e hoje está trabalhando na saúde, é dentista, é advogado. Então eu acho que essa função nós fizemos muito bem. Então muita gente passou lá pela Nalim e seguiu o caminho. Tem outras que ficaram com a gente. Hoje nós temos a supervisora nossa de venda de uma área, ela começou com a gente, foi o primeiro emprego. Ela está lá até hoje, foi gerente. Hoje ela... quem que você irrita aí, ó? Quando o senhor vê um vídeo, um depoimento como esse, que eu não sei se o senhor recorda, eu vou colocar na edição o vídeo que ele está assistindo aqui, de uma mãe, né, que trabalha 25 anos na sua empresa, que é grata por ter conseguido formar o filho em odontologia, né? Eu vi outros e outros depoimentos, mas esse foi o que mais me tocou, né? Como que o senhor se sente, sabendo que o senhor fez tanta diferença na vida de uma pessoa, não só de uma pessoa, mas de várias outras pessoas que talvez nem recorde, né? Qual é o sentimento? É um sentimento de alegria e de felicidade. A gente não fez isso esperando troca. Quando nós fizemos isso aqui, foi uma troca. Tratar bem o ser humano e ele nos trata bem. Essa moça, 25 anos, e ela faz parte de um grupo de moças que trabalhava na loja, que são as mais antigas, que teve na época da Lan House, quando surgiu a Lan House, a criançada de 12, 13, 14 anos, todo mundo só queria Lan House. E as mães não estavam conseguindo produzir porque não sabia onde estava a filha, onde estava o filho. E naquele momento eu tomei uma decisão. Antes de surgir Jovem Aprendiz, que não tinha lei, eu falei assim, tragam as suas crianças, porque eu sabia do potencial, o quanto elas eram importantes para nós. Falei assim, traga os seus filhos, ele estuda de manhã, vem para a loja, vai ganhar meio salário, mas vai trabalhar aqui na loja para você tomar conta. Então, aí muita gente falou assim, você foi generoso, você foi bom. Não, eu fui um empresário visionário de que, tratando bem o ser humano, respeitando, acreditando, confiando. Então hoje, eu não tinha visto o vídeo da Rita ainda, que isso foi na festa de 50 anos. Estou vendo hoje, eu agradeço, Rita. Eu vi de outras pessoas, mas eu não tinha visto dela, tá? Então você vê que tem muita... até fiquei assim, grato, porque a filha dela, a outra, se formou em odontologia, que ficou lá com a gente, e a mais nova ela nasceu no dia que nós inauguramos a loja de Rio Bonito, em 1998. E ela não pôde ir na inauguração da loja, né? Mas nós fizemos uma homenagem, e hoje essa menina dela é DJ. E hoje ela trabalha toda a inauguração da loja, as festas de loja, ela coloca som, né? Então você vê essa felicidade. A outra seguiu a vida. Está casada, tem filho. Então isso dá uma felicidade danada. Isso que nos movia, tanto a mim quanto a minha irmã. A gente pensava isso. E isso aconteceu com várias e várias hoje. Ontem, semana, eu estava lá tomando um café, tinha uma senhora de máscara, e eu estava mascarada, e depois ela falou assim, você não está me conhecendo, né, Zé? Eu falei, não. Eu tenho muito a agradecer. Hoje eu sou advogada,
tenho filho, trabalhei com você, foi o meu primeiro emprego na década de 80, trabalhei lá durante 12 anos, consegui me formar e hoje eu tenho um escritório de advocacia aqui nesse prédio. Aquilo me deu assim, uma alegria tão grande, felicidade de proporcionar, agora não foi eu que dei, nós só abrimos as portas e a pessoa é que fez acontecer. Como teve outras que também não conseguiu ir adiante, né? Então são olhares diferentes, por isso que a gente precisa resgatar essa confiança no ser humano. Isso me dá a certeza que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que valeu a pena só por isso. Realmente o relato dela é emocionante. Até se você tiver alguma coisa a acrescentar, você pode falar. Ela tá ali tão quietinha, gente. E eu sei que ela tem muita coisa para falar também. Mas uma pergunta também é que hoje, com essa visão de empresário, sabendo de todas as dificuldades que um empresário passa, que políticas se fazem necessárias para se facilitar a vida do empreendedor, para que ele possa gerar mais empregos, para que eles possam também fazer a diferença em tantas outras famílias? Eu acho que tudo precisa simplificar. Por exemplo, esses meninos, que foram 8, que com 14 anos, teve gente com 13, foram trabalhar. Naquela época eu era olhado com respeito. Politicamente, muita gente vai dizer explorador, né? vai pejorativizar o negócio. Mas hoje tem o jovem aprendiz, mas é muito complicado atender uma vaga de jovem aprendiz, porque ele tem que ter um dia para fazer um treinamento. Por exemplo, eu moro na cidade de Magé, talvez aqui também não tenha uma FAETEC. Se não tem uma FAETEC ou um SESC, se não tem um lugar de treinamento, essa pessoa tem que sair do local da cidade e ir para outro local, outra cidade, fazer o treinamento. Então são coisas que fazem, mas primeiro teria que toda cidade ter o seu centro de treinamento. Isso é fundamental para o sistema funcionar. E aí coloca jovem aprendiz de 14 a 29 anos. Jovem aprendiz tem que começar com 14, na minha visão tem que ser de 14 a 17 anos, porque é ali que você aprende o valor do trabalho. Depois disso, se você nunca trabalhou, vai ser difícil. Você nunca mais vai trabalhar por necessidade, vai ser difícil. Só vai trabalhar por oportunidade. Isso não é pejorativo. Hoje tem gente que a internet, né, proporciona e propicia o surgimento de várias celebridades momentâneas e outras que ficam perenes e ganham dinheiro, né? Quanto mais clique no negócio, mais visualização, mais din-din. Então é um outro tipo. Isso é empreendedorismo também. É o empreendedorismo tecnológico. Mas na nossa época, na minha época, não tinha isso. Era o empreendedorismo surgia uma necessidade, ou então a pessoa estudava, ia trabalhar porque o pai pedia, o pai trabalhava na fábrica. A nossa loja é em frente a uma fábrica que fechou. Magé foi onde surgiu as 3 primeiras fábricas de tecido do Brasil, né? Magé, Santa Aleixo, Andorinha. E foi o tempo dela. E hoje a gente tem que entender que aquele tempo passou e que nós temos que criar novas alternativas para gerar emprego. E hoje, quantas pessoas estão aí, olha, no setor de serviços? Quantas barbearias surgiram? Agora, por que abre muitas barbearias e fecham? Porque às vezes a pessoa não está preparada financeiramente e se ele abre um local, tem um custo de aluguel, né? Luz, né? Mas tem outros que estão começando, faz uma preparação, pega o materialzinho dele e está fazendo de casa em casa. Tem muitas mulheres fazendo unha de casa em casa, sobrancelha, trabalhando, se preparando, se criando uma estrutura para poder abrir um pequeno negócio, um próprio negócio. E às vezes eu não posso criticar. Lembra que eu falei da loja de Piabetá? Quando eu fui por impulso, pela emoção, eu vi aquilo, acreditei tanto, mas não olhei as contas, quase quebrei. Precisei de ajuda das pessoas. E a coisa mais difícil para o empreendedor, ele achar e ver nele que ele precisa da ajuda de outro. Aliás, não é só do empreendedor, isso está dentro do ser humano.
Eu acho que é isso que nós precisamos assim, nos despojar e dizer assim, eu preciso de você. Você é importante para mim do jeito que você faz naquilo que você faz. Porque você pode me ajudar fazendo aquilo que eu não sei fazer. Então essa é a minha visão. E você falou o negócio da política. Eu sempre fiz política, nunca partidária. Sempre foi política comercial, política de relacionamento. E tem uma outra coisa que eu sempre também, mas lembra que eu falei da camisa listrada? Sentava na primeira fila, sentava na segunda, na terceira, depois saía. E aí eu percebi que quanto mais afastado de Deus eu estava, a minha vida ficava mais complicada. Quanto mais eu recuperava aquela camisa listrada, eu me aproximava, a minha vida começava a melhorar. Então hoje eu me baseio assim, estou olhando que nós precisamos olhar a nossa espiritualidade, cuidar da nossa espiritualidade. Não estou aqui falando de religião, né? Porque quando a gente percebe, olha essa espiritualidade, a gente começa a ser mais inteligente. Como? Ouvindo mais, percebendo que você é um ser humano igual a mim. E se você é um ser humano, eu não gosto de ser bem tratado, aí eu vou te tratar bem. Aí as coisas lentamente começam a mudar. Então, e outra coisa, o trabalho. Sem trabalho não vai. Então, quando eu sonhei, queria melhorar a nossa empresa, eu tive que trabalhar muito. Mas quando eu trabalhava muito e não estava de bem comigo mesmo, sabe o que acontecia? Quanto mais eu trabalhava, aí eu falava, mais assombração aparece. Que tem um ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É porque a gente fica afastado do Criador. Aí, trabalhava muito e produzia pouco. Então eu consegui buscar o equilíbrio. É o que eu estou buscando hoje na minha vida, esse equilíbrio. E o relacionamento. Quanto mais espiritualizado, mais você trabalha com mais produção, você trabalha menos, você acaba trabalhando menos, você faz com muito mais alegria, você faz um melhor relacionamento e aí a gente vai percebendo o seguinte, que isso dá uma centralidade a gente. A gente tem uma visão, tem um foco. E às vezes, muitas das vezes, a menor distância, muita gente, cada um tem um... Uma vez eu vi uma frase dizendo, a menor distância é execução. Para você executar, se você executou uma tarefa, é aquela. Então, às vezes, para você chegar naquele objetivo, você tem que andar na margem esquerda, andar na margem direita. Mas o melhor local, que é onde a gente anda com mais segurança, é o centro, é o meio. Porque ali você tem mais visão do todo. Então é essa experiência que eu estou tendo e por isso eu me envolvi na política partidária. Quando eu tive essa percepção, eu falei assim, se nós fizermos naquela barraca de feira, com as pessoas, nós crescemos, nós geramos emprego, geramos oportunidade da pessoa crescer, passar por aqui e seguir para outro caminho, por que nós não fazemos isso na política? Isso ficou em indagação e até um dia que eu criei coragem. Hoje eu serei candidato a deputado federal, isso foi em 2014. Foi assim que eu entrei na política. Com todo esse conhecimento, com toda essa experiência de causa, tenho certeza que o senhor leva isso no seu dia a dia, no seu dia a dia como político, né? E eu pergunto, essa experiência, ela faz a diferença? Olha, para mim tem feito a diferença. 2 vezes entrei em grupos diferentes, entrei no grupo dos outros. E quando eu obtive essa certeza, dessa convicção minha, eu falei assim, agora eu vou fazer o meu grupo. Vou sair. Comecei sozinho, como foi lá atrás. Daí a pouco, eu falei assim, quem me ajudou lá atrás? A família. Aí procurei a minha família, por isso a Priscila está aqui. Ela me chama de tio, mas ela é minha prima. Mas ela sempre me chamou de tio desde pequena, então é minha sobrinha. E eu vi o esforço dela lá atrás de fazer uma faculdade, trabalhar num banco, fazer uma prova.
e depois montar um pequeno negócio. E esse pequeno negócio não estava fluindo do jeito que ela queria. Mas sempre tranquila, lutando, querendo o melhor. Aí eu falei assim, até eu pensei, e a minha esposa falou assim, olha, chama a Priscila que ela vai ser, não tem vício político, ela tem disposição. Olha, através dela, ela foi arrebanhando, trazendo o restante da família. A família começou a se aproximar. Aí eu vi que, olha o exemplo lá da pequena lojinha, a família ajudando. Aí nós estamos montando uma empresa familiar na política. Nós estamos agora, eu deixei de ser empreendedor empresarial para ser um empreendedor político. E é isso que está me dando muita vontade, muita alegria, disposição. Recentemente eu fiz 66 anos. Pessoal, parece que eu me sinto hoje mais novo do que ontem. Mas é acreditar, aquele sonho de tornar uma empresa pequena numa grande empresa, com vários funcionários, é isso que está me movendo na política partidária. Política partidária eu tenho 8 anos que eu comecei. Então, eu acredito que resgatando a confiança nas pessoas, humanizando as nossas relações. Começando, eu sou uma pessoa normal, eu sou um ser humano igualzinho a você, que já teve medo, que já deu vontade de dar porrada em alguém, que já teve vontade de mandar turma, já mandou também. Se afastou de Deus, voltou para Deus. E a tal roda do bem, né, Zé? Faz o bem para receber. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, isso que a Rita está falando hoje, ela que sentiu, né? Porque naquele momento de desespero, ela ia largar o emprego para cuidar da filha. E eu olhei e falei assim, vou perder uma grande funcionária e ela não vai conseguir porque ela vai acabar brigando. Então, chamei a responsabilidade para cá. Traga sua filha para cá. Ela é importante, deixa ela trabalhar. E sabe o que eles me falaram na época? E se o Ministério do Trabalho vier aqui? Eu falei assim, deixa que eu resolvo, eu assumo a responsabilidade. Tocou num assunto realmente que dá até outra entrevista, né? A quantidade de mães que precisam trabalhar, manter seus filhos, passam por esse desafio, muitas vezes sem ter com quem contar, né? Mas para finalizar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, para aquela pessoa que está na mesma situação do senhor hoje, há 50 anos atrás, para aquele feirante, para aquele comerciante, aquele camelô, né, que também tem seus sonhos, qual a mensagem que o senhor hoje, como empresário, como político, tem para essa pessoa? Bom, a primeira mensagem que eu dou: mude de atitude, seja alegre, seja feliz. Na hora que você for oferecer o seu produto, se você estiver alegre, certamente você já começou a conquistar o seu cliente. Uma vez, uma Dona Elma, que eu chamo de Dona Elma, ela trabalhou com a gente durante 30 anos e o filho dela foi um dos que nós colocamos e hoje ele é craque em TI. O cara é fera em sistema. Ele presta até serviço para a gente, mas presta serviço para outras. E ela falou assim, patrão, ela me chama assim, até hoje de patrão. Nós inauguramos o 3º piso de uma loja e eu falei, vai tomar conta, vamos botar só utilidade e brinquedo aqui. Ela, patrão, vamos fazer uma promoção. E todo mundo pensa em promoção, pensa em preço, né? Essas coisas, né? Aí eu olhei e falei assim, vamos. Escrevi num papel lá, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, me segue. Cheguei lá no 3º peso, mostrei o cartaz para ela, alegria. E eu comecei a sorrir, dar bom dia, dar boa tarde para todo mundo. Olha, você não sabe o sucesso que foi, arrebentamos a boca do balão. Então a primeira coisa, seja alegre, seja feliz e as coisas vão acontecer. Gente, então hoje vamos encerrar aqui
esse bate-papo, que foi muito bacana, né? Que fique o exemplo e de atitude, de comportamento, de vida, né, do José Augusto Nalim, né, e que a gente possa aí contar com mais pessoas capacitadas, com mais pessoas com essa experiência de vida, que possa trazer benefícios para a classe empresarial, que possa trazer soluções para os problemas do dia a dia que essa classe enfrenta, né? Que é uma classe que realmente precisa ser muito respeitada no nosso país por serem geradores de emprego, por serem pessoas que mexem diretamente com as famílias brasileiras. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade da gente conversar. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, muito obrigado.